Um deputado aqui da Assembleia, ele veio até a tribuna elogiar, né, a reforma previdenciária que está sendo feita lá no Congresso Nacional, a mando do governo federal, e atacou gratuitamente o Partido dos Trabalhadores. Então, nós me senti no direito, né, de, além de utilizar o artigo, né, do Regimento 64, eu pedi a palavra para poder estar rebatendo as acusações. E vou fazê-lo hoje de forma bastante tranquila, porque é importante lembrar, hoje continuam as discussões no segundo turno na Câmara Federal, e o governo federal desembolsou 40 milhões de reais para cada deputado que votasse a favor dessa reforma da Previdência que está sendo apresentada. 40 milhões de reais. Um total de 5 bilhões de reais que estão sendo destinados a deputados que votem nessa reforma, para aqueles deputados que estão votando na reforma, 5 bilhões de reais, sacaram 2 bilhões há pouco tempo, e hoje, ontem, mais 3 bilhões de reais para pagar essas emendas. Ora, eu pergunto, senhores deputados, senhora deputada, se essa reforma realmente fosse boa, precisava desembolsar e pagar 40 milhões de reais para cada deputado federal que votar a favor da reforma da Previdência? Eu fico perguntando, imaginem se os senhores aqui, as senhoras, deputada Marília, o governador Zema querendo aprovar uma reforma da Previdência aqui no estado de Minas Gerais e dando para cada deputado 20, 30, 40 milhões de reais em emendas para o deputado votar a favor da reforma. Nós chamaríamos isso de quê? Se não uma espécie de compra de votos com emendas parlamentares, porque os deputados sabem que essa reforma é prejudicial, os deputados sabem que isso vai custar muito caro nas suas bases eleitorais, então eles precisam das emendas parlamentares para poder suprir, né, aquilo que eles vão perder aprovando essa emenda, essa reforma. E é uma reforma que introduz uma idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres, com 40 anos de contribuição ininterruptas. Se quer desempregado, você pode ficar. É isso que eles estão aprovando. Que vai diminuir a pensão por morte do cônjuge para metade do salário. É esse tipo de reforma que eles estão aprovando. Uma reforma que está sendo feita sem debate. Os deputados estão votando qualquer coisa a mando de alguém, e esse alguém são os banqueiros que têm interesse nessa reforma da Previdência. Os grandes acionistas, que não vai acabar com o privilégio de ninguém, porque os congressistas têm fundo de previdência próprio, os juízes têm fundo de previdência próprio, categorias que ganham próximo ao teto, que é o salário do presidente, tem fundo de previdência próprio. Isso aqui vai mexer só com os assalariados do INSS. Vai atacar a população mais pobre, é de lá que eles querem tirar os recursos. E com a propaganda contratando grandes artistas que recebem milhões e milhões de reais por ano para fazer uma propaganda dessa reforma da Previdência. E os banqueiros ainda têm interesse, porque a capitalização individual que foi retirada, ela vai retornar em breve para a discussão entre os congressistas, que é aquela discussão que nós já fizemos aqui várias vezes, né, sobre acabar com a previdência pública solidária de repartição entre gerações para aplicar uma caderneta de poupança individual para cada trabalhador. Vai fazer com que os salários diminuem ainda mais quando forem se aposentar. Aliás, esta proposta que está sendo aprovada
ela prevê uma redução drástica no salário, porque agora vai ser contado sobre toda a média salarial do trabalhador, desde a sua juventude, quando ele começa a trabalhar, por exemplo, como um office boy, como nós temos aqui na Assembleia Legislativa, até ele alcançar o emprego dele, que ele ganha maiores salários. A perspectiva é que, quando ele se aposentar, vai receber em torno de 60% do que ele recebia. Então, essa é a proposta da Previdência. Então, eu não acredito como alguém, em sã e boa consciência, pode vir aqui fazer esse tipo de defesa. Ou está mal informado, ou está concordando com esse disparate a favor dos banqueiros. Então, é uma verdadeira bagunça que está sendo feita na Previdência, cheio de distorções, né, que ainda vão ser descobertas ao longo do tempo. Tem setores de trabalhadores que vão ter que trabalhar mais do que outros, porque não estou fazendo grandes observações, está sendo feito tudo a toque de caixa lá na Câmara Federal. E não era de se esperar outra coisa, porque o governo Bolsonaro é um governo que foi eleito para atender ao mercado financeiro, absolutamente submisso aos interesses dos Estados Unidos, um país que está quebrado. Os Estados Unidos está quebrado. Ele devia 5 trilhões de dólares em 2008, uma dívida pública, agora passou para 15 trilhões. E ele arrasta tudo que está ao seu redor, a América Latina e outros países, nessa quebradeira que aquele país que exerce influência sobre boa parte do mundo está enfrentando. O império, quando ele desmonta, ele carrega, né, assim diz a história, leva tudo ao seu redor, junto com ele, quando ele quer manter ainda os seus interesses. Por isso que é importante, como dizia a deputada aqui ontem, as manifestações no dia 13, agora de agosto. E eu faço coro com a deputada Beatriz, que lembrou, e também estamos convocando para o dia 13/8 a grande manifestação contra essa reforma da Previdência e contra os cortes na educação. Nós tivemos mais 1 bilhão e 200 milhões contingenciados. E o governo ontem liberou 3 bilhões para os deputados federais que votaram a favor da reforma da Previdência, deputado Virgílio. 1 bilhão e 200 contingenciados na educação a mais e liberaram 3 bilhões para os deputados federais.